estamos aqui num território lindíssimo, que é um tesouro da biodiversidade e também numa ação para salvaguardar a biodiversidade. Vamos subir ao Monte de Monforado, que é a zona mais alta do concelho de Montemor, com 441 metros. Estamos num ambiente tipicamente mediterrâneo. E ambiente mediterrâneo significa que tem, em primeiro lugar, aquilo que nós conhecemos como o clima mediterrâneo. Tem a particularidade de ser o único clima no mundo em que não chove no verão. Olhem, estão a ver aqui à vossa volta, está tudo no solo seco. O Montado tem estas árvores, são altamente adaptadas à secura, à falta de água, tem raízes muito longas e raízes também aprofundantes. No verão, as raízes aprofundantes trazem a água do freático e despejam-na nas raízes superficiais e hidratam as raízes superficiais e o solo. Uma floresta que é constituída sobretudo por árvores e arbustos, com um verão quente, longo e seco, com temperaturas que antigamente andavam nos 30, 40 graus, agora já vão nos 40, 50 graus no verão, com umidades dos menos de 30%, só por milagre é que não arde. Os incêndios são provocados sobretudo por mão humana, não é? Deixar o cigarro, etc. Como é que podia acontecer um incêndio se não houvesse aqui intervenção do homem? Com o combustível, que o mato é combustível, desenvolvido, que muitas vezes abafa as árvores. E no verão dos 50, 45, 50 graus, com umidade de 30%, imagina uma trovoada. Qualquer faísca é uma ignição para um incêndio. E isso é natural. Algumas das plantas que existem no Montado ou têm a proteção extra para o fogo, como o sobreiro e a cortiça, ou são estimuladas pelo fogo, mas está altamente adaptada. A esteva, por exemplo, se passar um fogo, rebenta toda a seguir e alguns destes arbustos. E agora apareceu aqui aqui pelo meio apareceu aqui uma criatura chamada homem, que se encarregou de contrariar a natureza, preservando-a da autodestruição. E a única intervenção que o homem faz é cortar alguns arbustos e pôr animais. E foi isso que deu origem ao Montado. O Montado é um sistema criado pelo homem. Qual é o papel do homem? É, inicialmente e fundamentalmente, não permitir que ciclicamente a floresta mediterrânea arda. Como é que o faz? Controlando o combustível. O Montado é um sistema que é esta paisagem que nos rodeia e que é composta por árvores, sobreiros e azinheiras e outros carvalhos, embora menos, pastagens e arbustos. E vocês têm aqui à vossa frente um exemplar que nós, aqui normalmente, quando vemos estas árvores muito grandes, são as sobreiras. Que é maior do que o sobreiro e que tem mais cortiça. Portanto, eu nunca tinha ouvido falar em sobreira, só tinha ouvido falar em sobreiro. Isto foi algo novo para mim. A dada altura do ano, a árvore de alguma forma solta nós dizemos que dá a cortiça, mas ela não dá nada, não é? Só que há ali um processo de criação de tecido novo em que é mais fácil tirar a cortiça. Há sobreiros como esta ou como aquelas, já estou a falar em sobreiras, que podem dar 15 arrobas. São plantas que de facto nós temos que cuidar, temos que preservar, temos que considerá-las um património extraordinário da biosfera e que pode permitir o equilíbrio desde que consigamos funcionar bem com elas. O que nós temos que fazer para preservar e melhorar esta excelente árvore, nós temos que ter o cuidado de ter um solo bem preservado e limpo. Limpo significa com arbustos controlados. O solo tem que ter uma característica fundamental, que é ter capacidade de armazenar água e nutrientes para as plantas. E isso só se consegue com a pastagem. Neste caso dos sistemas de agricultura mediterrânea, não estou só a falar do Montado, estou a falar dos sistemas de agricultura mediterrânea todos, a biodiversidade é uma ferramenta de trabalho. É que cada espécie pecuária tem a sua vocação. Por exemplo, os caprinos, metade da sua alimentação tem que ser arbustivas. Olha, é o que a gente quer controlar. Os ovinos têm uma particularidade, é que comem muita semente. Tem um papel fundamental para dispersar as pastagens, as sementes das pastagens. Os bovinos são os que tiram melhor
rendimento da pastagem. Portanto, as pessoas conseguem manter durante mais tempo a pastagem. Portanto, as 3 espécies são fundamentais para a gestão disto. O montado traz-nos não só a nível paisagístico, mas a nível cultural e também da nossa forma e da nossa alimentação mediterrânica, uma grande importância de transmissão da nossa cultura e da nossa atividade. E, portanto, acho que é importante esta visita aqui, de facto, à Serra do Monforado, que é um dos tesouros, de facto, do nosso concelho e acho que vale a pena salvaguardar essa perspectiva de biodiversidade para termos um mundo melhor, mais habitável, mais harmonioso. Pronto, eu não conhecia esta região aqui, muito bonita, na parte mais elevada aqui de Montemoro Novo. Nós estamos a tentar apanhar os gafanhotos grandes. São os mais fáceis de apanhar. Estava ali um gafanhoto. Epa! Está ali o louva-a-Deus. Louva-a-Deus! Onde é que vais agora? Por que é que estás a olhar para mim? Olha, acho que apanhei. Não quer saber. Ih, não apanhaste. Saltou da minha mão. Saltou da minha mão. Vamos nos congregar aqui um pouco, porque realmente seria pecado estar num sítio tão significativo como este e não falar, embora muito brevemente, do mosteiro de Nossa Senhora do Castelo das Grutas de Monforado. Dá-se um movimento muito interessante no século XV, ou seja, num dos culminares da vida urbana, quando as vilas e as cidades estavam a desenvolver, ao mesmo tempo há um movimento que entra em contradição com isso e que é o movimento da vida eremítica meridional. E, portanto, eles limitam-se a ter uma existência muito plácida, são, digamos, se quisermos, um movimento de vivência da natureza avant la lettre. E a Serra d'Ossa, de facto, não está muito distante daqui, é o seu epicentro. No entanto, faz parte, digamos, do ADN destas congregações nunca serem muito numerosas. Portanto, quando eles juntavam 10, 12 ou 14 irmãos da pobre vida, imediatamente tinham que encontrar outros locais isolados. E a Serra de Monforado vai ser o destino seguinte. Habitavam no território e tornaram-se também eles uns especialistas na gestão e até, podemos dizer, na criação do montado. Especializavam-se sobretudo no artesanato da cortiça. E a cortiça servia para tudo, eram os contentores mais adequados. Nós vamos imaginar a existência de aproximadamente 35 celas, onde havia apenas um pequeno leito de cortiça e depois um sítio com um crucifixo e uma pequena estante para ter 3 ou 4 livros, digamos, baseava-se basicamente nisso. Depois tínhamos uma enfermaria, que era um espaço comum, o refeitório, eram celas dispersas, oficinas dispersas, era um edificado muito, de manutenção constante, muito simples, mas que era difícil de manter. E assim se perdeu, um bocadinho ingloriamente, uma das tradições mais interessantes que se encontram aqui. Esta riqueza do nosso território que vos queremos transmitir. E um pouco da riqueza do nosso território que vocês levam também convosco para as vossas terras. Este ambiente em que estivemos hoje mostra que é de facto possível, se houver vontade para tal, termos um futuro melhor e proporcionar aos nossos filhos e netos um planeta mais habitável. Só há salvação em diálogo direto com Deus e Deus e a natureza é a mesma coisa. Portanto, o Criador e o Criado têm a mesma equivalência, digamos, para o místico. E também com uma harmonia que se projetou ali pelas vozes celestes. Foi um momento lindíssimo. E, portanto, a vida acontece também por estas pequenas grandes coisas, fazem a diferença.